Olá, você acredita em um Deus pessoal que interage conosco, interage com você, com a capacidade de movimentar a história do mundo em teu favor? Eu acredito assim. Eu creio nesse Deus pessoal, nesse Deus poderoso, e é sobre esse assunto que eu gostaria de falar com você nesse momento. Eu gostaria de ler um texto, rapidamente, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 10, e o versículo 12, 13 e o 14. E diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de todo o povo de Israel: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol deteve-se e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Esse texto é muito interessante. Josué ora ao Senhor numa batalha, na batalha dos amorreus. E ele faz um pedido: Sol, detenha-se, e lua, fica parada. Coisa interessante. Aqui vemos Deus agindo na história. Deus agindo na história, em favor de um homem, em favor de um povo. Para garantir a vitória, Deus para o sol e para a lua. Com este poder todo, não poderia Deus mandar os inimigos de Israel morrerem? Deus não poderia simplesmente mandar uma chuva de pedra, de fogo, uma doença, uma enfermidade, ou não, simplesmente não poderia fazer assim, fazer qualquer coisa para que exterminasse aquele povo ali? Deus não teria esse poder de fazer qualquer coisa. Por que que Deus faz parar o sol, parar a lua, mexer com toda... mexer com a história, mexer com toda a natureza? Por que que Deus faz isso? E eu fiquei orando e fiquei meditando, e Deus tocou no meu coração uma palavra de revelação para mim. Deus está dizendo que Ele não poderia matar aquelas pessoas, porque Ele queria mostrar para Josué e mostrar para o povo de Israel que Ele é um Deus único, é um Deus pessoal, é um Deus que caminha junto com a pessoa, junto comigo, junto contigo. Ele é o nosso Deus. E ele queria mostrar para Josué que seria mais fácil para ele exterminar aquele povo. Mas ele preferiu mostrar para Josué e para o povo que ele andava com eles. Por isso ele segurou o sol, segurou a lua, para que eles vissem a forma como Deus age, próximo ao nosso lado, estando conosco em todos os momentos. Você vai dizer que isto é coisa de história da Bíblia, história do passado, que isso aí é coisa que não acontece, que isso não acontece mais. Eu vou dizer para você que essa história do sol parar, da lua parar, de fato não aconteceu mais. Pode ser até que venha acontecer, mas não aconteceu mais. Mas acontecem outras histórias muito interessantes. Josué estava numa missão, e essa missão era de Deus. E quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, está fazendo a missão de Deus, está sobre a ordenança de Deus, Deus se responsabiliza para fazer os seus mistérios acontecerem, para que a sua obra seja concluída, para que a sua obra seja divulgada. E eu fico pensando assim, que
Hoje, histórias muito parecidas também acontecem. Aconteceram já algumas comigo, mas hoje eu quero relatar a história de uma pessoa. Uma pessoa que eu conheci e conheço a história dessa pessoa. Uma missionária, que eu não vou citar o nome aqui, não vou dizer de qual cidade também, mas uma missionária de Deus que um dia Deus falou no coração dela que ela teria de ir para os Estados Unidos para fazer uma missão lá. Existem vários tipos de missão, não vou entrar no caso, existe a missão local, territorial, e várias missões, e ela foi fazer uma missão em um outro país, e sentiu de Deus essa providência, Deus mandar ela ir lá. E ela em poucos dias, coisas que ela nem sabia como providenciar, em poucos dias ela conseguiu o seu passaporte e juntou um dinheiro e foi na missão. Quando ela chegou lá em São Paulo, na hora de embarcar no avião, aconteceu um pequeno problema. Ela não tinha passagem do retorno e eles informaram ela dizendo assim: se você não tem você vai entrar como turista, se você não tem a passagem de volta, você vai chegar lá na alfândega dos Estados Unidos e eles vão te deportar, vão te mandar de volta, tu não vai poder ficar lá. E ela não tinha dinheiro para comprar essa passagem, ela não tinha como fazer, e o avião já estava embarcando, ela entrou no avião e foi. E ela colocou essa missão nas mãos de Deus. Eu perguntei para ela o que você fez? Ela disse: eu coloquei nas mãos de Deus, eu orei, eu estava angustiada, eu estava com medo, mas eu pensei: Deus, estou fazendo a tua obra, a obra é tua, foi tu que me mandou, faça alguma coisa acontecer. E então ela foi, quando eles estavam mais ou menos uma hora e meia, 2 horas de viagem dentro daquele Boeing, daquele avião com mais de 200 pessoas, o piloto do avião ele pega e passa o rádio dizendo que vão ter que retornar para o Rio de Janeiro, para o Brasil, vão ter que retornar, porque deu um problema no avião, o avião tinha que voltar, então o avião volta para o Rio de Janeiro, onde ali eles ficam uma noite, quase 24 horas ali, e nesse período ela consegue contato com algumas pessoas, então ela consegue a passagem de volta. Mas ela disse algo para mim muito interessante. Ela disse que quando ela estava dentro do avião, que falaram pelo microfone que o avião teria de voltar, ela disse: eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu pulava, se eu sapateava, eu não sabia o que eu ia fazer, porque eu estava vendo, ela estava percebendo que Deus estava agindo, estava se movendo em favor dela. E eu fico pensando: poxa, Deus fez um avião que estava indo para os Estados Unidos voltar para o Brasil com mais de 200 pessoas por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa que estava sob o comando de Deus. Isso não é um Deus pessoal? Não é o Deus de Josué? Não é um sol que está parando também? Não é simbolicamente uma lua que está se detendo? Isso é um milagre. Alguns vão dizer que isso é casualidade, que isso é comum, eu não sei, eu sei que foi. Então, se foi casualidade, foi uma casualidade que eu gostaria que acontecesse com todos os missionários que saem para a missão e tem dificuldade, o avião tem que voltar para dar tempo deles conseguirem resolver o seu problema ali. E Deus então interveio, interagiu, e aquele avião voltou. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte, gente. Um avião voltar para que a missionária consiga então a passagem, consiga a documentação certinha para retornar para os Estados Unidos, e ela foi e ficou lá muito tempo lá, alguns meses, não lembro bem o tempo certo. Mas o que eu quero dizer com isso? Qual é a moral? A moral é que Deus é um Deus pessoal. A moral é que Deus ouve a nossa oração. Quando nós estamos no projeto de Deus, quando nós estamos na missão de Deus, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, você que é missionário, que é missionária, que é obreiro, não desanime diante das lutas, das dificuldades. Pensa assim: Deus está contigo e Ele é pessoal, Ele está ao teu lado. Tudo que você tem que fazer é o que Josué fez. Josué levantou as mãos, orou e disse: Deus, manda que o sol se pare, manda que a lua se detenha para que eu possa vencer essa batalha. E a Bíblia diz que foi um dia muito longo, Deus interveio ali.
Você está com um problema, você está com uma dificuldade para fazer a obra do Senhor? Eu estou com dificuldade. Eu estava com 33 inscritos ontem, hoje estou com 32. Estou com dificuldade, mas eu não vou desanimar não. Deus vai fazer uma obra. Vai ter um dia que eu vou dizer uma palavra aqui e essa palavra vai estourar, vai explodir e vai lançar e vai entrar 10 mil, 50 mil. E se não entrar, eu vou ficar fazendo igual. Entende? Eu vou ficar falando do amor de Deus igual. Não tem importância não. Eu quero só estar. Eu quero só estar na obra, eu quero estar na obra, não importa o que eu vou fazer, se é um grande trabalho ou se é um trabalho muito pequeno, não importa, eu só quero estar, eu quero que o meu nome esteja ali junto na obra. Vamos orar a Deus? Senhor, abençoa os missionários do Brasil, aqueles que estão parados na fé, levanta, restaura o seu ministério, dá vitória, dá providência, continua fazendo, Senhor, a tua obra, o teu milagre, porque nós acreditamos que tu é um Deus único, um Deus que anda junto, um Deus que tabernácula com nós, um Deus que está ao nosso lado, Senhor, um Deus que vive ao nosso lado, Senhor. Age no meio do teu povo e leva o teu povo para a vitória, Senhor. Abençoa os missionários, abençoa os obreiros, pastores, guarda nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Se você gostou, dá um like. Se não gostou, ore por mim. Se quer se assinar, assina. Se não quiser, ouça e só ora por mim para que Deus me abençoe, tá? E tenha um dia maravilhoso. Amém.